Bem, então eu vou dar continuidade aqui às minhas observações em análises em relação à sociedade brasileira. Há muito, acho que desde quando eu nasci praticamente, eu ouço dizer que o brasileiro é esperto, que gosta de levar vantagem em tudo. Com o tempo, eu aprendi que é totalmente o inverso, o contrário. O brasileiro pode ser considerado um dos povos mais imbecis do mundo. E eu vou provar, porque eu costumo provar aquilo que eu falo. O brasileiro, ele vota naquelas pessoas que amanhã irão enganá-lo, explorá-lo, roubá-lo. Ele adora essas coisas. Em vez dele votar de forma consciente numa pessoa que tem a ver com a sua realidade, ele vota justamente numa pessoa que nada tem a ver com a sua realidade. Alguém que o engana, alguém que o explora, alguém que o rouba, mas parece que ele gosta disso, né? O brasileiro também tem memória curta. Ele sofre amnésia constante, diária, de hora em hora. Ele consegue esquecer facilmente as coisas. Imagine então um processo eleitoral que demora 4 anos para que outro venha a ocorrer. Ele já esqueceu tudo. Então ele volta a repetir os erros do passado. Ele volta a votar naquelas pessoas que o enganaram até então. Porque diante das eleições, essa pessoa aparece com uma nova cara. E ele esquece a antiga feição daquela pessoa que está novamente o enganando. Uma pessoa especialista nisso é o Maluf. Ele troca de óculos, ele troca de penteado, como quem diz, os imbecis lembram da minha outra cara, mas não conhecem essa. Ou seja, eu estou de cara nova. Assim eles fazem com os partidos. Eles simplesmente mudam os partidos de nome, como quem diz, olha, esse partido não tem nada a ver com aquele outro que você votou da vez passada. Mas, na verdade, as varejeiras são as mesmas, só que os imbecis caem no mesmo erro, cometem os mesmos erros. Isso porque é um povo esperto, que gosta de levar vantagem em tudo. Na verdade, é uma massa de imbecis, de ignorantes. Vejam bem, há alguns anos, um Boeing da Gol sofreu uma colisão de um jato da Legacy, pilotado por 2 pilotos norte-americanos. 154 brasileiros morreram nesta tragédia. O que aconteceu com os pilotos da Legacy? Eles foram defendidos por um advogado brasileiro que faz parte da chamada Comissão Nacional da Verdade. Esses pilotos foram defendidos por um advogado brasileiro, puderam deixar o país e respondem por seus crimes lá, em liberdade. Que fossem brasileiros que tivessem feito isso lá, estariam presos até hoje. Basta ver o caso dos corintianos na Bolívia, que de forma aleatória, injusta, foram pegos, foram presos e mantidos presos por um bom tempo. Libertaram uma parte, mas a outra parte continua ainda presa. Nem a Bolívia dá tanta moleza a estrangeiros como o Brasil. Nem os bolivianos, bem mais pobres e miseráveis que nós brasileiros, são tão imbecis como os brasileiros. Eles são mais nacionalistas do que esses imbecis desses brasileiros. Perceberam? Citei aqui o exemplo do Boeing, da Gol, das vítimas dos pilotos norte-americanos. Outro exemplo. O governo norte-americano está facilitando o visto para passaportes para brasileiros, para que eles tenham mais facilidades de irem aos Estados Unidos da América. Por que será que o governo norte-americano está fazendo isso? Porque eles adoram os brasileiros? Imagina! É porque corre o boato
de que economicamente o Brasil melhorou, de que o poder aquisitivo da população melhorou. O que os americanos querem dos brasileiros? A amizade? A visita ou o dinheiro? O dinheiro, mas os imbecis se sentem satisfeitos, lisonjeados por essa facilidade. Na verdade, os americanos só querem uma coisa de vocês, idiotas. Eles querem o dinheiro de vocês. Pronto, acabou. Gastem o dinheiro, deixem o dinheiro aqui e voltem para o lugar de onde vieram. É assim. Mas o brasileiro, ele sempre gostou do que é de fora, do que vem de fora. Isso me faz remeter à época da chegada da corte portuguesa ao Brasil, 1808, quando a corte portuguesa desembarca, primeiramente em Salvador, depois no Rio de Janeiro, e aquela brasileirada toda, vendo os trajes dos portugueses, das portuguesas, aqueles vestidos longos, também passaram a usá-los. Só que os portugueses vieram de um lugar onde o clima é ameno, frio. Aqui não, é um clima tropical insuportável. Aquelas donas aqui do Brasil, para copiar o modelo português, passou a encomendar essas mesmas roupas. Com a chegada da corte, muitos brasileiros passaram a pintar suas casas, a melhorar a fachada, para que a sua casa fosse escolhida por um membro da corte, para que eles pudessem recepcionar e abrigar membros da corte. E se fossem os brasileiros, certamente ficariam na rua, mas aqui não, os servis, sabendo da vinda da corte para o Brasil, passaram a melhorar a fachada das casas, para que suas casas fossem mais atraentes, passassem a ser mais atraentes, para que caso algum membro da corte viesse a escolhê-la, eles teriam o máximo prazer em servi-los. É um povo servil, idiota, é o povo brasileiro. É assim, é como eu disse, e é salvo aqueles 25%, tá? Tem 25% que se salva, mas o resto é o resto, Então eu citei aqui que é um povo servil, é um povo que adora ser enganado, é um povo que adora ser usado, é um povo que adora o que vem de fora. Isso não quer dizer que eu não valorize o que vem de fora, imagina, em música, meu maior ídolo é Bob Dylan, judeu norte-americano. Um dos escritores que eu mais admiro é Máximo Gorki, russo. Tenho, lógico, meus artistas, escritores brasileiros que eu admiro, mas eu admiro também o que é bom e vem de fora. Mas ao contrário da maioria, eu não sou um servil, eu não sou um alienado. Eu sei porque eu gosto, eu sei porque eu quero aquilo, eu sei qual é o valor que tem aquilo, e não simplesmente querer simplesmente porque é uma coisa de fora. Então, é isso que eu queria neste primeiro vídeo, mostrar que o brasileiro tem a fama de ser esperto, que tem a fama de levar vantagem em tudo, quando na verdade não passa de um bando de imbecis, usados, explorados, ignorados, mas que ainda não se deram conta do tamanho da imbecilidade que cometem. E mais uma vez, o que aconteceu, o que acontece com os corintianos hoje, remetam ao passado. O que aconteceu em relação a 154 brasileiros mortos naquele acidente do Boeing da Gol? O que aconteceu com os assassinos? Nada. E ainda foram defendidos por um advogado brasileiro. Apareceu um advogado boliviano para defender os brasileiros? Não, e nem vai aparecer. Isso só acontece aqui no Brasil, porque aqui existe um bando de mercenários, que de nacionalismo, de patriotismo, não tem nada.
A única coisa que eles visam é o dinheiro. A única coisa que eles visam é o próprio bem-estar. O resto que se dane. O que são 154 vidas? Nada. O importante é a minha conta bancária. É assim que se pensa neste país. Ou seja, é aquilo que eu falei no vídeo anterior. O Brasil não tem uma maioria povo, tem uma maioria massa. Não tem uma maioria raça, tem uma maioria sub-raça. E eu espero que isso mude um dia. Que essa massa de sub-raça, via educação, se conscientize mais, se torne mais patriota, se torne menos individualista e passe a priorizar o coletivo, ok?